Jornal da Mix. O IMA, Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, divulgou na sexta-feira o primeiro relatório de balneabilidade da temporada 2023-2024. E essa é aquela notícia que a gente pode dar com dois vieses, né? Melhor dizendo. Segundo o relatório, 66% dos pontos onde a coleta foi feita, né? Ou seja, 66% dos pontos em praias do litoral catarinense estão próprios para o banho. Isso quer dizer, e aí vem o lado ruim da notícia, que 34% não estão próprios. Ou seja, 1/3 dos pontos nas praias do litoral catarinense não tem condições de banho, condições de garantir a saúde das pessoas se elas forem tomar banho nesses pontos. Só para vocês terem uma ideia, foram 237 pontos monitorados pelo IMA, 156 deles estão próprios para banho e 80 estão impróprios nesse momento. Isso que a temporada nem começou, né? A temporada vai começar ainda. Sobre esse estudo, sobre como é feito esse estudo de balneabilidade, quem está aqui para conversar com a gente é a Aline Petris, ela que é bióloga, mestre e doutoranda em engenharia ambiental pela Universidade aqui de Blumenau, a FURB, né? E pesquisadora e professora da Uniavan em Balneário Camboriú, além de professora na FURB também, né, Aline? Bom dia, bem-vinda aqui ao Jornal da Mix. Bem-vinda. Bom dia, obrigada. Aline, como é que é feito esse trabalho aí de coleta de dados, de processamento? Como é que é feito esse levantamento da balneabilidade no litoral de Santa Catarina? A gente pergunta para ti porque tu já estudaste esse tema, né? Já estás estudando também ainda, imagino eu, né? Sim, faz parte do tema do meu doutorado também. Então, um órgão responsável, né, que faz essas análises é o Instituto do Meio Ambiente, é o IMA. Então, por exemplo, nesse primeiro relatório, né, eles coletaram durante 5 semanas consecutivas no mesmo ponto e fizeram análises microbiológicas. Então, fizeram análises de bactérias. A bactéria utilizada para essas análises, ela se chama Escherichia coli. Então, eles fazem uma análise para ver a quantidade de Escherichia coli que tem na água. É só essa bactéria que é avaliada nesse estudo. Isso. O IMA utiliza essa bactéria. A resolução do CONAMA para água de mar, ela pode usar tanto Escherichia coli quanto Enterococcus. Mas o IMA utiliza Escherichia coli. Entendi. Né? Então, nessas análises, nessas 5 semanas consecutivas, se o número de Escherichia coli ele for inferior a 800 NMP, que é o número mais provável por 100 ml de amostra, significa que a praia está própria. 80% das 5 semanas consecutivas, né? Entendi. Se for acima de 800, 80% das amostras acima de 800, essa praia está imprópria para banho. Então, dessa forma é feita a análise, né? E aí, é importante lembrar que essa análise, ela é definida pelo CONAMA, né? Então, existe uma resolução do CONAMA, que é a 274, que ela é de 2000, que preconiza, né, que dispõe sobre as resoluções ali, sobre as classificações de vulnerabilidade das praias, né? Ou seja, não é um parâmetro criado pelo governo do estado, né? Ou seja, é um parâmetro nacional que é usado aí em todo o país para saber se a praia está ou não apropriada ao banho, é isso? Isso E essa mesmo. questão das 5 semanas é que é importante, né? Porque é uma maneira de garantir aí um resultado mais preciso e também evitar as oscilações que podem haver pontualmente por conta de chuva ou por conta de qualquer outro fenômeno, né? Isso mesmo. Até porque quando tem um período muito de chuva, assim como a gente está tendo agora, a gente tem uma influência dessa chuva nos resultados, né? Até porque tem a chuva ela acaba carreando, né, muita matéria orgânica para o rio e para o mar, então vai afetando, né? Então é importante que essa análise ela seja feita semanalmente, justamente para a gente ter, né, uns resultados mais próximos, assim, né? E o que é essa Escherichia coli? Ele é uma bactéria? O que ela causa? De onde ela vem? Então, a Escherichia coli é uma bactéria que ela vive normalmente no nosso intestino. Né? Tanto o nosso a tal quanto... da E. coli, né? Que a da gente E. chama, coli. né? Resumidamente, a gente fala em E. coli. E. coli, E ela vive naturalmente no nosso intestino e no intestino de outros animais, né? E se essa bactéria, ela tá no rio ou no mar, né? Como a gente tá falando de vulnerabilidade, se ela tá no mar, significa que tem fezes no mar, porque é dali que ela vem, né?
Então, Que agradável, né? Dona Gisela tá fazendo uma cara assim, tipo, como se ela não soubesse disso, né? Não, eu sei, A gente né? sabe, né? A gente sabe que existe, infelizmente. E aí eu volto a repetir aquilo que a gente fala sempre aqui, né? Santa Catarina é exemplo em um monte de coisa bacana. Mas aí fala em saneamento, meu Deus, que vergonha. Que vergonha. E aí tá o resultado disso. Exatamente. Mas então, quer dizer, obviamente a gente não imagina que... Não vamos imaginar, né, Pancho? Por favor, não vamos imaginar que as pessoas vão no mar fazer essas necessidades, né? Mas que ela vem do esgoto. E aí, na alta temporada, que aumenta o número de pessoas nas cidades, e é aí que a gente vê essa questão de virose e tudo isso que a gente sofre. E também a questão da balneabilidade. Qual que é o impacto disso? Então, assim, o que acontece, né? A gente não tem nenhuma cidade aqui do nosso litoral que tenha 100% de tratamento de esgoto. A gente não tem. Ou seja, o esgoto que sai das casas vai para o rio e do rio vai para o mar. Pelo menos uma parcela desse esgoto. Uma parcela desse esgoto vai, né? Então, a gente tem, por exemplo, tem algumas cidades do litoral que tem uma parte de tratamento. Itapema tem, Itajaí tem, Balneário tem. Algumas praias têm uma parte de tratamento, mas nenhuma delas é 100%, né? Então, a gente já sabe que uma parte ali, né, de dejetos humanos ali vai acabar chegando no mar, né? E aí, o que acontece? A gente tem o litoral catarinense é lindo, né? A gente que é Catarina sabe muito bem, né? Maravilhoso. Não só nós, né? Os argentinos sabem bem, os gaúchos sabem muito bem também. Então, a gente recebe uma quantidade muito grande de turista, né? Então, imagina, se agora a gente tá com 1/3 impróprio e a gente nem recebeu ainda a quantidade total de turistas que é para receber, final de ano, né? A tendência é que a gente tenha um final do ano igual ao ano passado, né? O mesmo cenário, né? Com Porque aquela nada questão mudou, de virose, todo mundo... É que nada mudou significativamente de um ano para o outro, né? Infelizmente Isso. também não é assim que acontece. A gente sabe que as obras necessárias para o saneamento básico são lentas, né? Não são realmente obras muito rápidas. Não é de um ano para o outro que isso vai acontecer, é de uma década para outra, talvez, né? Talvez. Mas é importante que aconteça, né? É importante que a gente aproveite esse cenário que não é favorável, vamos combinar, uma em cada 3 praias aí não tá balneável, né? Ou seja, a gente não poderia se banhar nela, mas a gente tem que pegar esses dados aí para pressionar justamente o poder público para providenciar e acelerar esse processo de saneamento básico, né? Pancho, mas será que as cidades não se baseiam no número de habitantes no dia a dia comum e não se baseia na quantidade de turistas que recebe? Porque daí são 2 pesos, 2 medidas, né? É isso que acontece, Aline, porque assim, por que eu vou investir tanto se esse pessoal vem só no fim do ano, né? Em saneamento básico e acaba deixando para trás. Na verdade, os planos de saneamento, eles são voltados para a quantidade de habitantes da população, né? Então, vamos pegar Balneário Camboriú. Ele tem 150 mil habitantes, né? Então, a estação de tratamento de Balneário, quando ela foi projetada Para isso. né? Só que ela recebe 2 milhões, né, de turistas no final do ano. Então, é difícil, é uma situação bem, bem complicada, assim. E aí, eu estava até lendo notícias, então... Essa temporada é para Balneário receber 2 milhões de habitantes. Não sei se vocês chegaram a ver também, provavelmente sim, que eles abriram, acho que foi alguma empresária abriu o voo direto de Argentina para cá, para Navegantes. Então, isso facilita, né? Vai facilitar, com certeza. Vai aumentar a quantidade de pessoas. Por mais que eles estejam em crise econômica, né? Há uma dificuldade para eles também se locomoverem e viajarem, etc. Mas, com certeza, esse Sempre tipo tem, né? facilita. A questão de cruzeiros em Itajaí também saiu notícia que vai ser maior do que na última temporada. Então, assim, pelas notícias que a gente está vendo, a quantidade de pessoas vindo para o nosso litoral está cada vez maior, né? E a preocupação com o saneamento básico, ela tem que ser tão grande quanto, né? Quanto mais pessoas vêm para cá, mais a balneabilidade ela vai ser afetada se a estação de tratamento de esgoto das cidades não funcionarem da forma correta ou não serem criadas, né? Porque tem muita cidade que nem tem, né? Ou seja, além das bactérias brasileiras, teremos bactérias argentinas, teremos bactérias gaúchas, teremos bactérias dos turistas também, né? Enfim. E, Aline, essa pesquisa que é feita, né, foi feita agora, que a gente está numa baixa temporada, até o tempo não está ajudando muito, embora a gente veja que tem um movimento maior já no litoral.
mas também continua sendo de 5 em 5 semanas. Isso não muda durante Não a temporada. muda? Não, Não toda faz com uma semana. frequência um pouquinho maior devido a justamente esse aumento de pessoas? Não, o que eles podem fazer é fazer uma frequência menor até. Né? De vez ser semanal, fazer de alguns dias, né? 3, 4 dias. Mas o CONAMA, né? Que é a resolução, fala que é semanal, né? Então, toda semana vai ter essa análise ali. Isso que eu ia dizer agora, né? A frequência é semanal da pesquisa, né? A pesquisa é feita toda semana com base nas coletas feitas nas últimas 5 semanas, é isso, né? Isso Ou seja, mesmo. toda semana é divulgado um número que tem como base as coletas feitas nas últimas 5 semanas, é isso, né? Só para Ou deixar seja, claro, né? dá para olhar para aquela pesquisa e comparar com as outras, não precisa esperar Claro. 5, 5, 5. Não, com certeza, com certeza. Toda semana pode ser feito isso. E aí, o que a gente faz, né, Pancho? Porque a gente quer ir pra praia, a gente precisa tirar, né? Tomar aquele banho de mar para deixar o ano que passou para trás. Faz o quê? Qual é a recomendação? Como é que a gente observa, né? Onde pode, onde não pode? E o que a gente faz, né? Com essa qualidade da água, a gente pode entrar no mar? Que cuidados a gente tem que ter? Tomar algum tipo de remédio para evitar uma virose, Exato. como todo mundo. O ano passado, até quem não foi pro litoral pegou virose. Passou assim voando. Então, antes de te responder ali o que fazer, né? Essa questão da virose é legal você ter comentado, porque assim, geralmente quando a gente tá com diarreia, vômito, náusea, a gente vai pro hospital ou nem vai, né? Não. Já sabe o que tomar, né? E aí, tá com virose, né? Mas existem outras doenças que a gente pega que também dá diarreia. E essas doenças, elas são mais graves. E é isso também que a população, às vezes, não tem conhecimento, né? Então, assim, Escherichia coli é uma bactéria que sai do intestino. Ok. Mas Giardia, Entamoeba, Cryptosporidium também são protozoários que também saem do intestino. Então, eles também podem estar lá na água. Só que esses protozoários que transmitem essas doenças, eles não são avaliados dentro da balneabilidade de uma praia. Então, a balneabilidade da praia, ela é avaliada só por bactéria. Só que a bactéria, ela tem uma resistência muito menor. Então, ela vai ficar ali na água do mar horas, em poucos dias. Agora, um protozoário, ele fica anos ali, entende? Então, a gente pode estar pegando essas doenças diarreicas e não ser virose. Pode ter um ponto até balneável e adequado, segundo a pesquisa, mas que, na verdade, se ele tiver contaminado com um protozoário que não entra na pesquisa, ele não vai ser A balneável. pessoa pode Contaminando pegar... igual. O E. coli é o mais comum, eu acho, né? Isso, Mas... E. coli é a bactéria que, né, se tá no mar, ele tá... É porque tem fezes no mar. Mas essas outras doenças de protozoários também... A Gi passando mal A aqui. gente tá passando mal aqui do lado quando fala em fezes no mar. E é isso que acontece mesmo, minha gente. Não vamos fechar os olhos. E aí, assim, o que a gente perguntou, né? O que a gente faz? Olha, não faz, né? Não faz, né? Reza. Assim... Só reza e vai. Então, o que é interessante que a população faça? Tem o site do IMA, né? Então, balneabilidade.ima.sc.gov.br. Ali vai ter o linkzinho das praias e você pode pesquisar a praia e o ponto de coleta. Então, ele vai aparecer ali, por exemplo, balneário. A Praia Central tem 10 pontos. Então, vai aparecer exatamente na frente da rua tal, na frente da rua tal, na frente da rua tal. Então, as pessoas conseguem ter acesso para saber se tá próprio ou não tá próprio, né? Exato. Então, eu acho que o que a gente pode fazer é isso, assim, né? Pesquisar, ouvir o Jornal da Mix, porque a gente vai trazer esses relatórios aqui toda semana, com certeza, para vocês também. Já vou adiantar, ela falou em Balneário Camboriú. Nesse último relatório, os 10 pontos de Balneário Camboriú, da Praia Central, melhor dizendo, né? Não estou falando das praias agrestes, mas da Praia Central de Balneário Camboriú, os 10 pontos monitorados estão impróprios para o banho. Sim. E tinha um monte de gente na água em Balneário esse fim de semana que eu passei por lá. Verdade. Mas enfim, só para, né, a título de exemplo aqui. Mas acho que é isso, né? O principal é consultar né, o site do IMA ou até mesmo ficar atento aos meios de comunicação como o Jornal da Mix, que traz aí esses resultados, né? Acho que é importante, né? E outra coisa que é importante, assim, a população ficar alerta é que se tiver algum sintoma mesmo de diarreia, de vômito, de náusea, ir para o hospital e pedir mesmo que eles façam um exame coproparasitológico, um exame de fezes para diagnosticar exatamente o que é. Porque essas doenças de protozoários, elas podem não dar uma patogenia muito séria no primeiro momento. Então, ela pode te dar ali diarreia, náusea e vômito, mas a longo prazo, se ela não for tratada, ela pode te dar outros problemas mais graves, né? Como síndrome do intestino irritado, intolerância à lactose, intolerância a glúten. Então, pode ter outros sintomas, né? Outras patogenias mais
mais tardias, assim, né? Procurar o hospital para fazer exame também ajuda nas estatísticas, né? Com Que são certeza. geradas, né? Isso é certeza. importante também. Muita gente fica em casa e acaba não entrando na estatística, ou seja, se a gente tem um número de contaminação por E. coli, por exemplo, durante o verão, certamente esse número é muito maior, porque muita gente não procura atendimento e não entra na estatística. No fim das contas, é isso que acontece também, né? E se identificarem outra bactéria, protozoário, também vai poder... Exatamente. Opa, tá acontecendo isso lá, fazer essa pesquisa lá. Aline, não sei se cabe essa pergunta aqui, mas, por exemplo, tem alguma coisa que a gente pode... Entramos num lugar que não estava exatamente próprio para banho. Tem alguma coisa que dá para fazer depois ou antes para prevenir, que vai ajudar a gente a não ser... a passar tão mal por conta dessas bactérias, dessa contaminação? Então, Difícil, né? tô aqui pensando. Milagre. Eu acho assim, uma ó, água fecha benta. bem a boca, entendeu? Antes de entrar, sabe? Fecha bem a boca pra não engolir O nada. problema é isso. O É, problema é a quando boca. você ingere, né? Entendi. Isso é. Então, porque vai pegar na mucosa, nariz, essas coisas. Então é a boca. Na Então fica- ingestão ali. Fecha, vê se não vai se afogar, engolir Fecha água. bem a Uma boca. máscara daquelas de mergulho que cobre É, tudo, boa, né? boa. Já ajuda É bastante, acho. complicado, assim, essa questão de prevenção, né? A A gente prevenção vai é ter o que saneamento básico. A gente vai ter Veja. que consultar um médico para ver o que pode ser Vamos, feito, né? vamos. Se tem algum remedinho milagroso aí que pode tomar e acabar com as bactérias que a gente, E aí- por acaso, ingerir. E me vem a cena, né, Pancho, da criançada na água, né? Enchendo a boca e cuspindo, enchendo a boca e É cuspindo. normal, acontece. Faz parte. Criançada, coisa boa. Aline Petris, bióloga, esteve aqui com a gente falando sobre, então, os boletins de balneabilidade aí das praias de Santa Catarina. Aline, muito obrigado pela tua participação. Ajudou bastante a esclarecer algumas dúvidas que a gente tem em relação a esse boletim, que toda semana a gente vai emitir. E agora a gente vai poder passar essa informação com mais propriedade agora, com o Sem conhecimento dúvida. que a Aline repassou pra gente agora nesta manhã. Obrigado mais uma vez pela tua participação. Obrigada. Obrigada, Aline. Jornal da Mix. Oferecimento UniaSelv, o único EAD que oferece encontros semanais com tutor exclusivo, presenciais ou online. Toyota agora é Barigui e Tarpan, a sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Para poupar ou investir no futuro é simples. Escolha a Cressol e Cooper Super. Compre online em minhacooper.com.br. Mix.